Sobre o assunto das mulheres no campo artístico, jogando uma pergunta por João Pedro Yasuki. O que você acha sobre as mulheres no campo artístico? Por que elas deveriam participar mais disso? E qual o seu ponto de vista sobre por que elas não participam tanto assim? Hoje em dia são mais bem vistas nesse campo, mas por que elas deveriam ser mais vistas nessa área? Cara, é porque isso é um comportamento, na verdade, que eu acho que vem de gerações passadas, né? Que sempre antigamente as pessoas achavam que a mulher não poderia se tornar um cargo importante, tipo uma pintora, e sim algo como modelo, assim, para uma pintura. Mas, tipo, que nem a gente vai falar hoje no podcast, né? Que vai ser as grandes damas, as três grandes damas, que elas conseguiram, assim, fazer uma grande participação, assim, na história da arte, A embora partir na de época. 1840, né? Olha, Naquela época de 1840, elas não eram tão vistas, elas começaram, as mulheres, principalmente essas três grandes damas, iniciaram as mulheres na arte, que foi muito importante, que foi cada vez mais crescendo. Provavelmente épocas teve decaídas, que elas não participaram tanto, épocas que teve mais homens, e de agora a gente está tentando equilibrar. Sim, sim, tipo, naquela época ainda elas foram um pouco valorizadas pelas mulheres, e como as mulheres não tinham uma opinião concreta naquela época, os homens nem deram muita opinião, e como a gente bem sabe, naquela época era o homem que mandava, entendeu? Então, se ele achava uma coisa legal, a mulher teria que seguir as ordens dele, entendeu? O que ele fizesse. Realmente, é um ponto bom. E agora sobre o tema, que era retratar as pinturas e algumas características da pintura, do impressionismo, tipo os traços assim do impressionismo, que é mais sobre isso, sobre essa época que foi implementado a obra das mulheres. Os traços eram mais delicados, eram mais soltos, assim, que realmente eu acho que as mulheres são mais delicadas, elas têm mais potencial que, claro, não julgando homens, porque homens também são muito bons para fazer arte, cada um tem seu dom, mas cada um tem que seguir assim, então as mulheres geralmente mais delicado. Voltando. O que você acha sobre os temas retratados nas pinturas das artistas? Mary Breckmond, Beth Morisot e Mary Stevenson, João Pedro Lioski. Olha, acredito que elas tiveram grande importância nesse ramo, porque foi onde as mulheres começaram a ficar mais expostas, digamos assim, nas pinturas, né? Por exemplo, elas deram início a esse ciclo onde as mulheres iam poder, tipo, pintar, onde meio que elas incentivaram as outras mulheres, que vendo o dom delas e o jeito que elas pintavam, meio que isso ajudou a outras mulheres a pintarem também, igual a ela. Então, meio que converteu esse mundo machista, né? E daí deu esse acesso a outras mulheres que queriam pintar. Realmente, um cenário aqui nesse podcast bem criado para conseguir refletir e analisar bem sobre isso. Como, assim, claro, três opiniões diferentes conseguem montar uma muito boa. Mas, tipo, a Adriana Varejão é uma artista brasileira que foi importante para a arte contemporânea. Que também. Sim. Olha, na minha opinião, a Adriana Varejão, ela tem um grande potencial para continuar com as artes, embora ela tipo use uma técnica meio abstrata com realismo, eu acho que ela consegue muito bem tipo continuar com a sua carreira e ser mais bem vista pela sociedade como uma cidadã normal e que consegue fazer suas artes sem ser julgada, entendeu? É bom esse Legal. fator. Sim, muito bom essa sua opinião. Agora, desculpa atrapalhar o João Pedro. Eu ia dizer que é interessante esse fator para ver que a gente começou a reconhecer as mulheres, não apenas tratá-las como objeto e como algo deplorável, como elas eram tratadas, né, lá em década de 40, 30. Bom, então é basicamente isso.